E aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos então aí a mais um vídeo, né, da nossa saga do Brasil colonial. Bom, o vídeo de hoje é sobre o governo geral. O vídeo anterior foi sobre as capitanias hereditárias, por que não deram certo, tá bom? Quais eram os direitos e os deveres. Bom, chega um momento que em Portugal, tá, ele percebe que não deu certo, então ele percebe o quê? Cara, vou ter que investir, né? Mas por que não deu certo as capitanias? Porque elas não se comunicavam entre elas, né? Só deu certo duas capitanias. A de Salvador, o professor viajando Salvador, não, gurizada. A de São Vicente, a vila de São Vicente e a de Pernambuco. O resto, tudo faliu, cara. Por quê? Porque não tinha um auxílio de imediato de Portugal para resolver os problemas. Acabou entrando em falência, só duas capitanias deram certo. O que vai acontecer? Galera, Portugal vai perceber o seguinte, que não adianta. O início das capitanias, não esqueça disso, cara, é o quê? Como é que eu vou te dizer? Portugal está passando a responsabilidade para terceiros, passando a responsabilidade de povoamento para terceiros, para empresas privadas, né, de Portugal. Não deu certo, o que ele vai fazer? Instalar aqui dentro da colônia o governo geral. Qual é a finalidade de ter um governo geral? Cara, a centralização do poder, tá? A centralização do poder e gerar uma economia, tá bom? Essa era a finalidade. Claro, o que vai acontecer? O rei de Portugal ele vai nomear a cada 4 anos um governador, tá? E o nosso primeiro governador é qual? É o Tomé de Sousa, tá? Ele chega aqui em 549. Qual é a importância, né, de Tomé de Sousa? É o seguinte, antes de Tomé de Sousa, quando instalou-se aqui o governo geral, criou-se cargos, tá? E quem é que vai receber esses cargos? Vão ser os portugueses de Portugal, ganhando privilégio. E aí vai gerar diversas revoltas, tá, galera? Quais são esses cargos? Provedor-mor, ouvidor-mor e capitão-mor. Cada um com uma função. Um é responsável pela economia, o outro é pelo jurídico, né, pela lei, e o outro é pela defesa, tá? A defesa da colônia ali. Tá? E quem é que vai ganhar esses cargos? São os cupinchas, né? São a elite, né? Os caras bons, não bons de coração, a elite, né? Então, entra aí o governo geral. Galera, Tomé de Sousa chega aqui em 549, tá? Vai acontecer o quê no governo dele? Ele vai criar as câmaras municipal e vai criar a primeira capital da colônia em Salvador. Tá bom? Então surge aí a primeira capital, que é em Salvador, e as câmaras municipal. O que é a Câmara Municipal, professor? É quase como se fosse uma prefeitura, tá? Instalado dentro de uma vila. Cara, te liga, Magrão. Vila, na época do governo geral, na época da colônia, a vila era como se fosse não é a vila de hoje, entende? Vila é como se fosse um bairro nobre. E lá vai ser instalado uma Câmara Municipal. Nessa Câmara, aquela vila, aquela região vai ter como direito até nomear cargos importantes para a política da colônia, né, como deputados, vereadores, ministros, enfim. Cara, para te entender melhor a importância da Câmara Municipal, por exemplo, a Guerra dos Mascates, que é qual? Que é Olinda vezes Recife. Olinda é uma vila, Recife não, né? Recife mora os comerciantes, Olinda mora a aristocracia. Aí vem a crise do açúcar, que os caras são comerciantes, vão emprestar. Enfim, aquela coisa toda. Bom, mas isso aí a gente faz outro vídeo, tá? Mas é só pra gente entender a importância da Câmara Municipal e a importância da criação da capital em Salvador. Cuidado, né? A instalação do governo geral não é o fim das capitanias hereditárias. O fim das capitanias hereditárias é lá no período pombalino, cara. Inclusive, Pombalino nem tá aqui. Ele é o primeiro-ministro de Portugal e vai fazer diversas medidas aqui que vai mudar muita coisa na colônia, inclusive o fim das capitanias hereditárias. Inclusive, é ele que vai fazer o quê? Vai transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Aí o bicho vai pegar, vai rolar diversas revoltas coloniais, tá bom? Então, é isso aí. Tomé de Sousa também traz os jesuítas para cá, né? Como é que eu vou dizer? A ordem religiosa para expandir o cristianismo dentro da colônia, tá? Cara, o segundo governo é um governo meio desastroso, inclusive o Dom Fernando Sardinha, o bispo, né?
ele é sequestrado pelos índios, cara, e é comido vivo ali. Enfim, no governo Duarte da Costa. Duarte da Costa vai surgir o quê? Vai surgir a cidade de São Paulo, não existia ainda. Porém, Duarte da Costa não vai conseguir expulsar os franceses na invasão da França Antártica. A França Antártica, Magrão, é onde é hoje o Rio de Janeiro. Como Duarte da Costa não consegue expulsar os franceses dali, ele perde o cargo para Mendes Sá. Mendes Sá é o senhor do senhor. Mendes Sá era o cara mais azarado do mundo, porque cada vez que vinha alguém substituir o governo dele, não conseguia chegar, morria, falecia, enfim, cara, ele ficou até 72, tá? Ele foi o terceiro governador geral, ficou até 72 mais ou menos. Por aí, 72, tá? Qual é a importância do Mendes Sá? Cara, fundamental, não esquece isso. Mendes Sá, ele vai fazer o quê? Ele vai expulsar os franceses da França Antártica e vai surgir aí a cidade do Rio de Janeiro. Outra coisa que ele vai fazer também, cara, ele vai meio que se afastar dos jesuítas. Mas, cuidado, Estácio de Sá, Mendes Sá, ele vai enviar o sobrinho dele para expulsar os franceses. Conseguem expulsar. Estácio de Sá é o sobrinho dele e que comanda isso, né? Comanda essa revolta, essa batalha para expulsar os franceses. Consegue expulsar os franceses de lá e Rio de Janeiro surge aí no mapa da colônia, tá bom? Enfim, outra coisa importantíssima no governo de Mendes Sá é o seguinte: Mendes Sá que começa começa a importar o escravo africano para trabalhar na plantação do açúcar, porque na África, né, Portugal também cultivava o açúcar. Então traz para cá, ele começa a influenciar a vinda de escravos africanos para trabalhar aqui como mão de obra, né, nos grandes engenhos, tá bom? Então, a partir desse momento começa a vir os escravos africanos, e os índios, né, aos poucos vão deixando de trabalhar ali como escravo. Até então, porque o índio não entendia, né, nunca ia entender por que ele teria que trabalhar para português se antes ele nem precisava trabalhar. Tá bom, galera? Então, esse é o vídeo do governo geral instalado aqui na colônia brasileira, tá? Não esqueça, cara, centralização do poder, centralização administrativa e gerar uma economia. Tá bom? Aumentar a economia. Enfim, organizar um negócio, tá bom? Tchau, um abraço. Te inscreve aí no canal, se puder compartilhar, compartilha. Beijão, até a próxima.